3 dicas para os vereadores que dizem que apoiam a educação. Primeira dica: fiscalizem o cumprimento da lei que é considerada a referência da educação aí no município, que é o Plano Municipal de Educação, PME. Você já ouviu falar dessa lei? Talvez, mas se não tiver ouvido falar, agora está sabendo. E agora eu entendo que você tem a obrigação de procurar estudá-la e de defendê-la, porque você diz que defende a educação, certo? Se você defende a educação, você tem que trabalhar por ela. E ao invés de ficar inventando a roda, defenda as estruturas e as conquistas que já foram obtidas. Então, ao invés de você perder tempo pensando em copiar projetos de leis de outras cidades que talvez possam ser adaptados para a sua, pegue a mais importante delas em relação à educação, uma das mais, e verifique se está sendo cumprido. Chama-se Plano Municipal de Educação, PME. Esta lei é tão importante porque ela deriva-se também da Plano Nacional de Educação. E existem tribunais de contas, como o de Minas Gerais, por exemplo, que fiscalizam se os prefeitos estão cumprindo as metas do Plano Nacional de Educação. E caso não estejam, o parecer em relação às contas de governo pode vir com ressalvas. E as ressalvas podem ser usadas pelos vereadores até mesmo para fundamentarem votos contrários às contas, de modo tornando os prefeitos inelegíveis. Então, primeira dica: fiscalizar o PNE, Plano Nacional de Educação, seria bom. Mas pelo menos o Plano Municipal de Educação. Beleza? Ah, mas qual dos dois? Bem, os dois se der. Por que não? Aí na Câmara não tem uma comissão de educação? O que a comissão de educação faz na Câmara? Nada, ou tudo, ou um pouco de alguma coisa. A maior parte não faz nada, infelizmente, né? Mas serviço tem. Tem muito vereador que fala: mas o prefeito não manda projeto da área da educação. E quem falou que a Câmara só pode atuar quando o prefeito manda projeto de lei? A Câmara pode ter o protagonismo, a Câmara pode tomar frente para as grandes discussões e debates, ainda que ela não tenha iniciativa para algumas questões, e não são muitas, ela pode fomentar o debate, e o debate por si só já leva a bons resultados. Segunda dica: então, além de fiscalizar o cumprimento da Lei Municipal de Educação, Caio, qual que é o número da Lei Municipal de Educação? Ora, eu vou saber o da sua cidade? Cada cidade tem uma, provavelmente vai ser uma lei complementar. Mas pergunta para a Câmara, para o apoio da Câmara. Peça a versão atualizada, inclusive, hein? Segunda dica: fiscalizem o cumprimento do percentual de gastos da merenda escolar com produtos da agricultura familiar. Quem me acompanha há mais tempo já viu eu defendendo essa ideia aqui, e eu repito. Existe uma lei nacional chamada Programa Nacional da Alimentação Escolar, PNAE. E ele tem uma lei, tem um artigo 14 que fala o seguinte: pelo menos 30% dos recursos que forem destinados para a merenda escolar precisam ser utilizados com a aquisição de alimentos da agricultura familiar. E com isso você vai conseguir pelo menos ajudar duas parcelas da sociedade. Você vai ajudar os alunos e os agricultores familiares, e muitas vezes os alunos são filhos deles, né? E isso é diretamente, fora as infinitas vantagens indiretas, mas só de você ajudar a que a lei seja cumprida, não é questão de concordar ou discordar. Ah, eu discordo, eu sou contra essa lei. Não, ninguém perguntou se você concorda ou se você discorda. A lei está aí, tem que ser cumprida em relação a isso, ela é uma lei federal. O que você pode pensar é: 30% me parecem pouco, por que não mais? Então você pode tentar estimular até que se façam mais do que 30%. Mas a ideia é ajudar a descentralizar mesmo a questão da aquisição, não comprar tudo na mão de um dono de um único supermercado, e sim ajudar os agricultores familiares a terem renda e condições de permanecerem no campo. Isso é fantástico, ajudem-os. Além disso, para os alunos é ótimo, porque vão ter comida de qualidade. É melhor que as crianças tenham na escola verduras e saladas e alimentos saudáveis, ou bolacha e suco de pozinho? Tem cidade que ainda dá bolacha com suco de pozinho, e o dinheiro está lá, né? Então, e tem muito vereador falando: eu sou um bom vereador, ajudo os outros, mas não fiscaliza a merenda escolar. Tem criança comendo menos do que precisa, porque tem gente com poder na mão
que não faz o que deve. Então, sei que não é seu caso. Até porque se fosse, você nem teria chegado até aqui no vídeo, né? Já tem 5 minutos. Quem vai assistir um vídeo de 5 minutos? Só quem tem muito interesse nele, que é o caso dos bem intencionados, que é o seu caso, mas não é o caso da maioria dos vereadores. Terceira dica: apoie os conselhos municipais de políticas públicas. Como o assunto aqui é educação, apoie os conselhos municipais de educação. Lembra que eu falei da merenda escolar? É necessário existir no seu município um conselho chamado Conselho de Alimentação Escolar, CAE. No mineirês aqui, muita gente fala CAE. Muita gente falava o conselho do CAE. Do CAE acaba vindo. Muita gente pensa do conselho do Caio. Não, não é meu conselho, eu não tenho conselho. É o CAE, Conselho de Alimentação Escolar. Esse conselho é incrível, ele é composto por representantes do poder público municipal, da sociedade civil organizada. Ele ajuda a fiscalizar e acompanhar como o dinheiro da merenda tem sido utilizado. Ele é ótimo. Além desse, existe, por exemplo, o Conselho Gestor do Fundeb, que é um outro conselho que é importantíssimo, que ajuda a fiscalizar como os recursos do Fundeb estão sendo utilizados. Existe ainda um outro conselho, pode existir pelo menos, o Conselho Municipal de Educação. Esse conselho, por exemplo, pode ajudar a definir a partir de qual distância os alunos vão ter direito a um ônibus para irem para a escola. Ah, eu sou a favor que tenha um ônibus para todos os alunos, até o que mora do lado da escola. Até o que mora a 100 metros da escola, será que ele não pode ir andando? Ah, mas tem que ser para todos. Mas então, se for para todos desse jeito, até quem mora a 100 metros da escola, vai ficar muito mais caro. E muito mais caro, a gente não é um país assim tão rico que dá conta de fazer assim tudo. Então a gente vai acabar deixando de fazer outras coisas se tiver que fazer desse jeito. Será que não é razoável definir um parâmetro? A partir de tantos metros, tantos quilômetros, vai ter direito a um ônibus, caso contrário vai ter que ir andando. Bem, esse conselho pode ter essas discussões e elas são muito legítimas. Os conselhos são instâncias de participação, pode falar de instância de governança, dependendo se ele for verdadeiramente funcional. E ele tem que ser metade composto por representantes do poder público municipal, metade composto por representantes da sociedade. Ele é ótimo, é fantástico, é muito importante. Até porque, vereadores, pensem bem, vocês não conseguem acompanhar tudo. Você deveria fiscalizar tudo, mas é impossível. Não é bom saber que tem gente boa fiscalizando junto com você? Ou você é tão vaidoso e bobo a ponto de achar que só você que pode fiscalizar? Não pense assim. Pense no resultado. Quanto mais gente fiscalizando, melhor. E você não consegue fiscalizar a educação, saúde, segurança, transporte, meio ambiente, social, turismo, cultura, juventude e tudo mais. Então, quanto mais gente fiscalizando, menos responsabilidade por ser incompetente você tem. É verdade, é essa, né? Você não dá conta de tudo. E o peso por não dar conta de tudo, sabendo que tem gente ajudando, é saber que ainda que você não consiga fazer tudo, porque você é humano, ainda assim as coisas estão acontecendo porque tem outras pessoas envolvidas. Agora imagina se de fato você fosse o único interessado, o único. Seria uma pena, porque você não ia dar conta de resolver tudo. Então, ficam essas 3 dicas para a educação. Um grande abraço. Vou dar uma 4ª dica. Procure conversar com as pessoas da educação, da área da educação, e procure saber quais são as demandas delas. Não fique inventando moda. Procure-as. Diretoras, me conta o que está acontecendo. Professoras, servidores, me digam aqui, por favor, o que está acontecendo, quais são as maiores necessidades na educação. Nem todas são tão óbvias. Se você não perguntar para quem está no dia a dia na linha de frente, talvez você não vai conseguir saber, e não sabendo você não vai conseguir ajudar. Um grande abraço. Tem interesse nesse tema e outros parecidos com esse? Todas as semanas, às quartas-feiras pela noite, temos as nossas mentorias em grupo online. Não percam!